O Evangelho segundo narrativa de Lucas, no seu capítulo 19, a partir do verso 1, nos falam a respeito da conversão de um personagem chamado Zaqueu. Todos os personagens bíblicos devem merecer a nossa atenção e também devemos pensar que não são personagens únicos, mas são paralelos, exemplos do que pode ocorrer com qualquer pessoa, como, por exemplo, aconteceu na vida de Zaqueu. Diz o texto: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui encontramos um primeiro detalhe que ocorreu na vida deste homem, deste personagem, Zaqueu. Ele teve a curiosidade. Ele foi vencido pela curiosidade. Ele era uma pessoa que morava na cidade de Jericó. A cidade de Jericó, ela tinha uma particularidade. Essa particularidade nós encontramos em Lucas, capítulo 10, verso 31, quando o Senhor falou a respeito da parábola do bom samaritano, e ele diz assim, no capítulo 10, verso 31, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o, passou de largo. A cidade de Jerusalém, a cidade antiga, ficava no chamado Monte Santo, o Monte Sião. E a cidade de Jericó era uma cidade que ficava próxima aonde hoje é o Mar Morto. De maneiras que um andarilho, ele descia, por isso o Senhor Jesus conta essa parábola, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho. Jericó era uma cidade sacerdotal. Pensa-se que tinha mais ou menos 12 mil sacerdotes que moravam ali.
e utilizavam o caminho frequentemente para ministrar no templo em Jerusalém. Jericó ficava mais ou menos uns 30 quilômetros de Jerusalém. Era conhecida como a cidade das palmeiras. E assim Zaqueu teve essa curiosidade, porque o Senhor iria passar pela sua cidade. A primeira coisa que uma pessoa, para chegar-se ao Senhor Jesus Cristo, também ela precisa de uma curiosidade. Talvez você, prezado ouvinte, já ouviu falar tanto do Senhor Jesus Cristo, de igreja, da Bíblia, mas essa curiosidade ainda não surgiu no seu coração, não foi despertada no seu coração. E às vezes você passa por uma situação de uma doença, de um problema financeiro, por um problema familiar, e você então é despertado diante desse problema e você escuta pessoas falando do Senhor Jesus Cristo. E essa curiosidade faz com que você ouça a palavra de Deus, ou que você vá a uma igreja, a um local aonde o Senhor Jesus Cristo é pregado, é ensinado. Foi isso que aconteceu com esse personagem Zaqueu. A Bíblia diz aqui que ele procurava ver quem era Jesus. Será que você também não teve manifestado esse interesse, essa curiosidade de ver, de sentir, de pesquisar quem é o Senhor Jesus Cristo? O que o Senhor Jesus Cristo é para você? Simplesmente uma figura histórica, uma figura que morreu na cruz? Qual o sentido dele ser morto na cruz? Nós não sabemos a estatura deste homem. Muitas conjecturas falam que este homem era de baixa estatura, como diz aqui o texto. Então, para ele poder ver o Senhor Jesus Cristo, ele teve que subir a uma árvore comum naquela região, uma figueira brava. E apesar dele ser uma pessoa importante por ser chefe dos publicanos, ser uma pessoa rica, uma pessoa que recolhia os impostos para o Império Romano, dos judeus, ele não se importou na sua posição social, mas ele teve essa curiosidade de conhecer quem era o Senhor Jesus Cristo. Que neste dia, você que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, manifeste essa curiosidade, essa pesquisa, saber quem é o Senhor Jesus Cristo. Porque nós encontramos na narrativa desse texto bíblico as condições de como Deus opera a verdadeira conversão na vida de uma pessoa. E quando o Senhor Jesus Cristo estava passando por aquele lugar, passando próximo da onde Zaqueu estava, que coisa maravilhosa
aconteceu naquele momento. E quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima. Alguma coisa no seu coração fez com que olhasse para cima. Eu posso imaginar quantas pessoas estavam ali ao redor do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala de um outro personagem também dessa cidade de Jericó, que foi aquele cego, que quando o Senhor Jesus ia passando, e ele ouviu a multidão se aproximar, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor Jesus Cristo, sem nenhum chamamento por parte de Zaqueu, ele olhou para cima, ele viu e disse para Zaqueu: Zaqueu, desce. E o Senhor acrescentou: depressa, não titubeia. Hoje o Senhor também pede de você, prezado ouvinte, que você tenha uma decisão, e essa decisão precisa ser depressa. Não fique fazendo conjecturas com respeito à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único e suficiente Salvador. E o Senhor disse palavras maravilhosas, porque hoje me convém pousar em tua casa. É uma figura de como o Senhor entra no nosso coração. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como aconteceu com o povo de Israel, mas convida o Senhor Jesus a entrar na sua casa. Ele também quer entrar na sua casa. E nós vemos que a resposta a esse convite do Senhor Jesus Cristo de se oferecer a entrar na sua casa, Zaqueu obedeceu prontamente, imediatamente. Ele se apressou, diz o texto, ele desceu e o recebeu de uma maneira gostosa. Como é importante quando nós sentimos a presença de Deus no nosso coração, na nossa vida. Às vezes tentamos relutar, mas essa é a forma de receber todos os convidados, especialmente o Senhor Jesus Cristo. E na sequência, nós vemos que houve uma oposição, uma perseguição religiosa. Algumas pessoas que estavam ali murmuravam, dizendo que o Senhor Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. E quando o Senhor Jesus Cristo estava ali conversando com Zaqueu, houve o que a palavra de Deus nos fala a respeito da convicção de pecados. Zaqueu percebeu que o Senhor Jesus Cristo é aquele que pode perdoar pecados. É aquele que veio para ser o sumo sacerdote e, ao mesmo tempo, o sacrifício que ele se entregou ali na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. E Zaqueu então disse para o Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Houve uma consagração, houve uma mudança interior naquela vida.
e ele pode dizer: se alguma coisa tenho defraudado a alguém, eu quero restituir quadruplicadamente. Essa era algo que estava no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 22, fala sobre isso. Então nos mostra uma mudança definitiva de coração, de propósito. E o Senhor, então, comprovou que naquela vida de Zaqueu houve uma verdadeira conversão e um novo nascimento, que na Bíblia também é conhecido como regeneração, ou redenção, ou remissão. É isso que precisa acontecer na sua vida, prezado ouvinte. Será que você teve essa verdadeira conversão? E o Senhor Jesus disse para aquele personagem: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aqui, essa expressão é extremamente importante. Hoje o Senhor quer trazer salvação à sua casa. E o Senhor conclui dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todos nós, diz Isaías 53, éramos como ovelhas desgarradas, perdidas, desorientadas espiritualmente. E o Senhor veio neste mundo para nos atrair, para levar-nos ao seu aprisco, porque Ele é a porta das entradas das ovelhas. Que o Senhor Jesus possa demonstrar no seu coração essa curiosidade, que você obedeça imediatamente o convite do Senhor Jesus, que você o receba na sua casa, mesmo que haja oposição de outras pessoas. Você tem essa convicção, essa consagração e, finalmente, a salvação eterna da sua alma. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, que a tua graça, o teu Espírito Santo possa convencer do pecado. Para isso, o Senhor enviou o seu Espírito Santo. Que haja essa convicção, que haja a conversão, a mudança de vida, a salvação. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.